Cumprimento a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus por todos quantos aqui vieram. Que Deus possa abençoar a cada um. Somos gratos a Deus. Queira Deus abençoar para que possamos estar aqui, para sentir a presença de Deus, nos alegrar com Ele. Porque quem busca Deus, com certeza encontra. E quem tem Deus na vida se alegra, porque a presença do Senhor é nossa alegria, nossa força. Graças a Deus. Nós estamos meditando um pouco na palavra de Deus, já falando em algumas reuniões, falando sobre o fundamento da fé cristã, baseando-nos um pouco em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, onde fala sobre o fruto do Espírito, para termos um revestimento espiritual, autoridade espiritual na nossa vida. Fruto do Espírito se faz necessário para nós poder chegar num amadurecimento da nossa fé. Vamos ler novamente Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, noutra tradução diz caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Complementando, vamos ainda ler em Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o versículo 16 também diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ali ainda em Gálatas, antes deste versículo que nós lemos, capítulo 5, Paulo faz menção, no versículo 16 a 18, quando ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Podeis vos assentar? Graças a Deus. Meus prezados, nós já falamos sobre a primeira parte desse fruto do Espírito, que se divide em 9 partes. É um fruto, mas com 9 divisões. Falamos já sobre a primeira parte, que é o amor. O amor, na verdade, é a base fundamental, onde todas as outras qualidades são edificadas. Elas têm valor quando existe amor. Porque Paulo também, quando escreve ali aos Coríntios, capítulo 13, ele diz o seguinte: que se ele
pudesse até ter todos os dons e oferecer tudo o que ele tem, e até mesmo dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o amor, para nada aproveitaria. Então já pensou? Ninguém consegue ir ao céu se não tiver o verdadeiro amor de Deus, que Deus derrama em nosso coração pelo Espírito Santo. E cada um que se converte a Cristo, eu torno a dizer, ele se torna um filho de Deus, e Deus derrama do seu Espírito em nosso coração. O mundo, conforme diz o próprio Senhor Jesus, quando ali no Evangelho de São João, capítulo 14, ele nos diz, já dando um aviso aos seus discípulos, vendo que eles estavam assim um tanto turbados, contristados, quando ele falava, estava prestes para sair deste mundo, mas ele disse que não ia deixar eles órfãos, voltaria para eles através do Consolador, o Espírito Santo. E Deus, Pai, Ele iria enviar em seu nome, no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas Jesus deixou dito, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Este Consolador que era o Espírito Santo. Aqui podemos consolar com nossas palavras e tal, confortar, mas o Espírito Santo, o Consolador, que Deus Pai manda em nome de Jesus para nós. Jesus diz, esse Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos condições de ter este Espírito de verdade. Por isso, podemos ter este amor. Porque este amor, como já disse, é a base para todas as demais qualidades desse fruto, dessa virtude do Espírito Santo. Nós falamos sobre este amor, também diversos tipos de amor, mas depois falamos sobre a segunda parte que fala sobre alegria ou gozo. Falamos desta alegria que é uma alegria que é durável, uma alegria que perdura. Essa alegria ninguém pode tirar. Aleluia. Tem um corinho que diz isto, né? Por quê? Você pode ter falta de muitas coisas, mas se você tem a salvação, tem Cristo, o Espírito Santo, na tua vida, você tem uma alegria que sobrepuja todas as dificuldades. Tudo você consegue vencer, porque tem essa alegria espiritual. E hoje vamos falar sobre a paz. A paz, tranquilidade, fruto da confiança. Esse fruto da confiança, essa paz, ela gera uma tranquilidade em nossa vida. Coloquei no início um pouco que falamos daquele livro, Fundamentos da Fé, que é usado para o discipulado, que o pastor Messias escreveu, ao menos as primeiras partes são daquele livro. Depois nós complementamos a nossa parte.
Mas Messias diz o seguinte: na nova aliança, Cristo é a nossa paz. Conforme Efésios diz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. É uma paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:7. Da mesma forma que a alegria, conforme já falamos, a paz não depende das circunstâncias, nem pode ser arrebatada pelo mal. Foi o príncipe da paz que nos deu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, meus prezados, essa paz, ela não depende de certas circunstâncias que acontecem em nossa volta. Porque ela não pode ser arrebatada. Nada deste mundo, se nós temos ela, não pode ser arrebatada por qualquer coisa deste mundo. Porque foi o príncipe da paz que nos deu. Ele mesmo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira e é momentânea, mas esta é eterna. Por isso a alegria também, a alegria ela não pode desaparecer por certas circunstâncias em nossa roda. Porque tenho dificuldade, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, aí então não vale a pena ser crente. Olha, esse fruto do Espírito aqui diz, nós temos por causa do Espírito Santo. E esse fruto nós devemos desenvolver em nossa vida. Diferente do dom. Sabemos que o dom é dado e nós recebemos de Deus, mas o fruto deve ser produzido em nós, porque o fruto fala do caráter da pessoa. Quando nós aceitamos Jesus, mudamos de vida. Então a pessoa que outrora era trapaceiro, mentiroso, enfim, enganava, agora mudou de vida. Por quê? Mudou de caráter. Tem um outro caráter agora. E tem muitas pessoas que correm atrás de pessoas. Fulano tem dom de revelação, de profecia, ou isso, aquilo. E aí correm atrás. Mas o certo mesmo, meus prezados, seria nós observar quem tem, na verdade, esse caráter, esse fruto do Espírito para prestar um verdadeiro serviço a Deus. Porque ter o dom, mas não ter o fruto do Espírito, vira uma anomalia. Então, se coloca em dúvida. O camarada, imagine, for um trapaceiro, um mentiroso, de repente vem aí e dá uma de crente e profetiza, faz isso, faz aquilo. Mas quem o conhece na vida real, não dá crédito. Quem não conhece a vida dele até glorifica, né? Mas o dom, ele tem, então, valia, maior valia, se for acompanhado com o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é necessário. O dom é passageiro. Mas sabe que tem fruto do Espírito, ele é eterno. Como Paulo diz, sobre o amor, a fé, a esperança. São 3 partes principais, importantes, lá em 1 Coríntios 13 diz, permanecerá a fé, a esperança e o amor. Mas entre as 3,
o amor é o maior. Por quê? O amor, ele perdura e vai para a eternidade. E por isso, aqui no fruto, começa com amor. Esse amor, o céu é céu de amor. Deus é Deus de amor. Jesus é Jesus Cristo de amor. Espírito Santo é Espírito de amor. Então, o céu é céu de amor. É eterno, é sempre. Aleluia. Então vamos aqui, conforme está na tela. Diz-nos lá em João 14, 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Da mesma forma que a alegria e essa paz não significa que seremos tirados da luta, da tribulação, que são inerentes à existência humana, mas ao contrário do mundo que vive uma angústia eterna, nós possuímos uma paz que só é possível desfrutar na presença de Deus, sendo a habitação do seu Espírito em nós. Aleluia, graças a Deus. Assim, todos os que andam na presença de Deus podem desfrutar dessa paz. Que coisa maravilhosa. Então, pode acontecer aquilo que o salmista nos diz no Salmo de número 4, versículo 8. Aí diz o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora, quem não tem essa paz, às vezes fica rolando e não consegue conciliar o sono, porque a mente, a consciência está atormentada, está, quem sabe, acusando. Mas se você tem tranquilidade, você tem paz, está em bem com Deus, depois de um dia de trabalho, deita e dorme, em paz me deitarei e dormirei. Aleluia, que bom. Graças a Deus. Que Deus nos ajude. Grande parte da história da humanidade no mundo está ligado a guerras, conflitos, inimizades, descontentamento. Tudo isto se resume na falta de paz. O mundo está em guerra constante. É briga, traição, morte, corrupção, é tanta coisa que não dá para nem fazer ideia o que esse mundo é. E as pessoas que deviam se amar um ao outro, querem se matar um ao outro. São piores que animais. Os animais entre si até se protegem, se guardam, se defendem, mas o ser humano é um matando o outro. Mas por que isso? Por causa da falta de paz. O governo, na verdade, gasta grandes somas para procurar manter a paz. Mas, na maioria das vezes, não tem sucesso. E fazem de tudo para ver se normaliza. Parece que acalmou, tá? E de repente, já deu um foco lá novamente de intriga, conflitos, inimizades. E parece que de uma hora para outra pode estourar um estupim para a guerra. Porque a verdadeira paz, ela precisa fluir do nosso interior, isto é, da nossa alma. E isso só é possível. Oxalá que quem não aceitou Jesus Cristo ainda, venha entender isto. Para ter essa paz, só é possível se aceitarmos Cristo como príncipe da paz.
senão a pessoa não alcança essa paz verdadeira. Aleluia. Foi Ele, Jesus, quem nos reconciliou com Deus. E agora podemos ter a paz de Deus com nós mesmos e com o nosso próximo. Jesus, depois da ressurreição, uma das primeiras coisas, quando chegou nos seus discípulos, o que ele disse? Paz seja convosco. Porque Ele próprio é a paz, Ele é o príncipe da paz, Ele estava entre eles. Paz seja convosco, eu estou entre vós. Então, tende paz. Vocês não precisam se turbar, não precisam ter medo, porque eu estou convosco. E por isso que nós nos cumprimentamos também, ao nos encontrar um com o outro, a paz do Senhor. Que bom que desejamos esta paz de Cristo para cada um. Muitas vezes não é bem real, mas, oxalá, a maioria das vezes é verdadeiro. Desejamos a paz porque temos paz. Quem não tem a verdadeira paz, como vai desejar paz para outro? Mas, graças a Deus, por aqueles que têm a paz de Cristo no seu coração. A paz supera ansiedade e conflitos, conforme no Salmo 34:14, que diz: aparta-se do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Aleluia. Em Hebreus também diz, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus prezados, a paz e a santificação é indispensável para nós ir ao céu. Não pense alguém, e isso muitas vezes eu falo para pessoas, por que não dizer até para certos crentes às vezes, que a gente sabe que tem alguma rixa, alguma intriga, alguma contenda, e às vezes não quer nem se encontrar. Não, aquele lá, não quero conversa. Às vezes não tem aquele aconchego, aquela amizade, mas não pode ter inimizade. Por isso, Paulo recomenda aos Romanos 12:18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, de nossa parte, temos que fazer de tudo para ter paz. Às vezes o outro não quer, mas a nossa parte temos que fazer. Se o outro não quer ter paz conosco, o que vamos fazer? Mas de nossa parte, não deve haver essa divisão. Porque o reino de Deus, conforme diz lá Romanos 14:17, não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Então, essa paz faz parte do reino de Deus. Em Filipenses 4:7, nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz é uma guardiã, é que nos guarda, que nos ajuda para que essa comunhão com Cristo perdure. Então o Espírito Santo trabalha em nossa vida para nós não perder essa paz. Porque se perder a paz, você perde a comunhão. Mas com essa paz podemos ter comunhão um com os outros. Então, essa paz excede todo entendimento e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Salmo 4:8 diz, já citei, em paz me deitarei e dormirei, paz se entrelaça com as demais virtudes espirituais. Coloquei alguns versículos que
fala de algumas outras virtudes, mas ligado sempre à paz. Então veja, o que nos diz aqui? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Então, meus prezados, essa paz, ela se entrelaça com a graça. A paz também se entrelaça com a justiça. Salmo 85:10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Aleluia, se uniram. Aleluia, em Cristo tudo se une. Aleluia. O amor e a paz também estão entrelaçados. 2 Coríntios 13:11. Sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, amor e paz andam juntos. Santidade e paz, conforme já lemos e vamos fazer ênfase de novo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Hebreus 12:14, o versículo que nós temos lido: paz e santidade andam juntos, porque lá diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Confiança e paz também estão ligados, conforme Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz, cuja mente está firme e confia em ti. Então essa confiança e a paz andam juntos. Então são algumas virtudes espirituais que se entrelaçam com essa paz. Graças a Deus. Que Deus nos ajude. Que nós possamos ter essa confiança em Deus, para que possamos permanecer nessa paz. Nós queremos passar para o ponto 4, mais uma parte, fruto do Espírito, que fala longanimidade. Longanimidade. Longanimidade podemos também traduzir por um ânimo longo, longo ânimo. Ou longanimidade tem a ver com paciência, com perseverança, persistência. Longanimidade. A longanimidade é, portanto, a capacidade gerada pelo Espírito Santo no cerne do espírito humano, em que ele passa a suportar certas afrontas, sem se irar, ou ao menos sem pecar. Às vezes a ira vem, mas o que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Às vezes ele é tão provocado e tão cutucado, e às vezes dá vontade, mas digo: não, opa, deixa para lá. Se fosse em outros tempos, aí sim, mas agora não. Agora temos um guardião que nos está vigiando. Olha a paz, tende paz com todos. Aleluia. Então, nesta longanimidade, então, nós
conseguimos controlar o nosso espírito, suportar certas afrontas, sem nos irar ou ficar inimigos com a pessoa. A longanimidade também pode ser evidenciada de esperar. Tiago 5,11 diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, se nós vamos falar na vida de Jó, Tiago fala disto, sobre a paciência de Jó. Imagine, ninguém queira estar na situação que Jó chegou, mas Jó, naquela situação, ele pedia até que fosse guardado, porque ele não queria pecar contra Deus. Enquanto que a mulher achava que ele estava ali, naquela situação, estava mais para morrer do que viver, mas que não morria por causa da confiança em Deus. Então, nega teu Deus, maldiz o teu Deus e morre de uma vez, porque viver desse jeito, alguém pode dizer, não vale a pena viver. Mas nós vemos que Jó não perdeu a sua confiança em Deus, e ele ficou firme, perseverou na fé e recebeu a recompensa. Por isso, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim. Mas para chegar até o fim, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Não se sabe o que cada um tem que passar. Mas feliz aquele que consegue perseverar até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Colocamos aqui alguns benefícios dessa longanimidade ou dessa paciência. 1 Pedro 3,20 fala que Deus é longânimo. Como nós temos Deus em nossa vida e seguimos os ensinos dele, então devemos aprender esta longanimidade também. Deus é longânimo nos dias antediluvianos, a longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A situação da humanidade naqueles dias era tremenda, era triste, porque se nós olharmos aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era isso que havia no coração, na mente das pessoas. Então, o Senhor viu que esta maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Mas Deus podia ter destruído imediatamente. Mas como Deus é longânimo, então o que ele fez? Mandou Noé construir uma arca. Arca da salvação. E deu 120 anos. Já pensou? O povo não tinha mais nada que dava para dizer, olha, tem uma coisa boa nele. O único que ele achou ainda foi Noé, homem justo, temente a Deus. Mas deu oportunidade. Da hoje eu disse para alguém, por mais difícil ou ruim que a pessoa foi ou era, mas havendo arrependimento,
reconhecimento do erro, do pecado, e confessando, Deus perdoa, e Deus transforma e muda. Daqui a pouco, até as pessoas ficam estranhando, mas o fulano que fazia isto, fazia mais aquilo outro, fazia, mas agora não faz mais, agora mudou, agora é outra pessoa. Às vezes, até o nome muda, porque fulano bêbado, fulano isso, fulano trapaceiro, agora não pode dizer mais, porque não vê mais ele bêbado. Eu já contei um acontecimento que eu ouvi de alguém numa cidade onde eu estava, e num certo culto, estava algumas autoridades, estava ali um advogado. E ele recebeu uma oportunidade, e naquela palavra dele, ele elogiou a igreja. Diz: olha, vocês estão de parabéns, vocês tiram lá do mundo das drogas, da bebedeira, e trazem para a igreja, e aqui são mudados. Vocês conseguem fazer isso? Tá? Coitada, a pessoa não entende que aquilo é Deus que faz. Mas aí ele disse: olha, eu tinha um cliente que dificilmente passava o mês que ao menos umas 2 ou 3 vezes eu tinha que ir na segunda-feira lá na cadeia e tirar ele da cadeia, porque no final de semana ele aprontava, bebia, ficava bêbado, incomodava todo mundo e brigava e fazia isso, fazia aquilo. Daqui a pouco a polícia levava e prendia, passava na cadeia. E aí ele era muito amigo do advogado, ele ligava para ele: ó, vem aqui, me ajuda, me tira da cadeia e tá. Então ele disse: olha, por amizade eu ia lá, olha, soltam ele. E sabia que eu ia lá e eles soltavam ele. De repente, esse citou o nome dele, não me lembro mais como é que era o nome, mas será que o que aconteceu? Suponhamos que foi o João, que o João não apareceu mais. Será que mudou de cidade? Puxa, será que morreu ele? Mas eu não ouvi nada. E aí se informou: escuta, vocês não viram, não souberam, fulano de tal, do João? E toda semana ele estava aqui, né, e pedindo para mim ajudar ele. E não apareceu mais. Ah, aquele. Ah, sabe onde ele está? Ficou crente. E o advogado, naquela noite no culto lá, o advogado deu esse testemunho. Digo: tá vendo? Queira ou não, eles vão ter que testemunhar que Deus muda as pessoas. Ele antes era um bêbado, encrenqueiro, incomodava todo mundo, mas depois que aceitou Jesus, ficou crente em Cristo Jesus, a vida dele mudou. Aleluia! Que Deus nos ajude e também nós tenhamos mudado verdadeiramente a nossa vida. Aleluia! Aqui nós colocamos que o Senhor não retarda a sua promessa da sua vinda, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependendo-se e crendo nele, ali está a diferença. Provérbios 25:15 diz: pela longanimidade se persuade o príncipe. Aleluia. Acho que eu coloquei aqui, talvez mais à frente, o caso daquela viúva, né, que foi lá insistir com o juiz. Olha, faça justiça. Contou o caso lá para o juiz.
Mas contou, passou. Nada feito. E assim, ela voltou de novo. Doutor juiz, me ajuda, faça justiça. Não sei a miúdo o assunto, mas suponhamos, aquele meu vizinho lá me incomoda todo dia. E me perturba, faça alguma coisa. Mas passou-se dias e dias e ela sempre lá. Daqui a pouco, o que diz a palavra? Que o juiz atendeu aquela mulher por causa da sua insistência, sua perseverança em insistir com o juiz. Então, pela longanimidade se persuade o príncipe. Provérbios 15, 18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. As bênçãos dessa perseverança, vamos ver se passamos rápido, quem sabe não precisamos retornar na próxima vez nesse assunto. As bênçãos da perseverança, colocamos alguns pontos. Entre a perseverança do lavrador. O lavrador é um exemplo de perseverança para cada um de nós. Por quê? Ele semeia a semente e espera o tempo certo e devido para crescer, possa dar o fruto. O lavrador, ele é perseverante, ele é sábio e ele sabe que tem que esperar. Diferente daquele menino que também plantou lá um grão de milho no quintal, mas todo dia ia lá ver se já nasceu. Aí nunca nasceu, porque todo dia cavava lá e aí não chegava a crescer, criar raiz. Tem que colocar a semente na terra e deixa lá, agora espera. Deixa a terra dar o que ela tem de si, porque é algo de Deus também. A própria terra faz produzir. Aleluia. Se você planta lá no meio da cinza, vai ver que não vai nascer nada, mas planta na terra, aí vai nascer. Aleluia. Por isso tem um dizer, quem vende adubo, né? Plantando dá. Então o lavrador espera com paciência o crescimento da semente até dar o seu fruto no devido tempo certo. No versículo 10 fala da paciência dos profetas e a paciência de Jó, o qual soube esperar e teve um fim glorioso. A lentidão é também uma virtude, Tiago fala disso. Devemos ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. No mundo, falar precipitado pode surgir falhas, ou no muito falar precipitado, pode surgir falhas ou pecados. Porque diz a palavra que no muito falar não passa sem pecado também. Então, controla as tuas palavras. Se a pessoa fala assim, precipitado e sem pensar, vai ver que no fim falou muita coisa que não devia ter falado. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. E a palavra certa a seu tempo, quão boa ela é. Então, claro, temos que às vezes dar a palavra, temos que falar, mas esperar a hora certa. Aleluia. O perdão é mais fácil para quem é paciente. Veja como é que foi Pedro com Jesus. Pedro diz, quando Jesus falou do perdão, eu devo perdoar então 7 vezes. Jesus disse, olha, é 70 vezes 7. Aí não é fácil. Isso por dia. Aqui temos o exemplo
do credor incompassível teve grande prejuízo por não saber aguardar. Esse credor foi perdoado uma dívida para ele, que era uma dívida pequena. O credor perdoou, saiu da cadeia, mas ele tinha um haver também de alguém, lá de um amigo seu. Ah, já foi lá, olha, tu me deve? Me paga. Ah, eu vou te pagar, mas hoje não dá, não posso, tá, tenha paciência. Não, eu quero é já. E insistiu, e o coitado pediu misericórdia. E não, ele queria na hora. Mas alguém viu e foi falar lá para o chefe, para o patrão. Diz, olha, foi perdoada a conta dele, que era uma conta alta e não tinha como pagar. E agora ele tinha um haver, não é que ele maltratou lá e não quis perdoar aquele? Fez isso? Chama ele. Agora ele vai ficar aqui até pagar o último centimo. Que seja um alerta para nós. Saber esperar com paciência no Senhor. Salmo 40, assim que nos diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é fácil esperar. Às vezes alguém esperar numa fila para ser atendido, ou esperar o chamado para assumir uma vaga, ou quer uma cura, e a cura não vem, almeja um cargo, e nunca recebe o cargo, diz, nunca lembram da gente, lembram de tanta gente, parece que não me vê, e tá, e aí, daqui a pouco, parece que esgota a paciência. Não tem mais paciência, longanimidade. Tem coisas que não é fácil, mas tendo paciência consegue. Eu já disse isso várias vezes e sempre quando falo no assunto me lembro que no passado eu trabalhava numa loja, solteiro ainda, e um dia eu estava sozinho atendendo e os fregueses começaram a vir e eu, apurado, atendia um, atendia outro. Mas daqui a pouco eu vi lá uns 5, 6 já esperando. E entre eles, um que seguido vinha, um colono, seu Wolf. E eu vi que ele andava para cá, andava para lá. E eu fui atendendo. Daqui a pouco, seu Wolf, chegou a sua vez. Teve que esperar, né? Mas chegou a sua vez. Paciência? Diz ele, paciência, mas com raiva. Aí eu pergunto, é paciência? Será que às vezes alguém que está lá na fila não está com raiva também? Espera porque é obrigado a esperar, porque ele não pode pular na frente, mas está lá fervendo, né? Paciência, mas com raiva. Aquilo ali eu achei tão engraçado que nunca esqueci. Vamos em frente. Esperar até o fim para alcançar. Aí coloquei, a viúva insistiu com o juiz até ser atendida. A mulher grávida, mesmo com dores, convém esperar o tempo certo para a criança nascer. Tem dor, olha, vou me desfazer da criança? Não, suporta a dor, deixa a dor passar, e tá, paciência, deixa o tempo vir, tempo certo a criança vai nascer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 10, 36 diz, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, é no final que vem a vitória. Se permanecerdes firme na fé, em plena prova, alcançamos o fim da nossa fé, que é a salvação
da nossa alma. É o mais importante. Permanecer firme na fé, em plena prova. Então alcançaremos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Eu te pergunto, você quer permanecer até o fim? Vai suportar provas, dificuldades? Você tem essa virtude desta longanimidade, desta paciência? Ter um ânimo longo, esperar com paciência? Pois quem espera alcança. Ficamos em pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Vamos orar e queremos orar. Se alguém tiver uma necessidade ou sentiu que precisa, quem sabe que alguma destas virtudes, esse fruto, venha, quem sabe, florescer mais na sua vida. E você quer ajuda da parte de Deus? Estamos aqui para orar um pelos outros. Orai um pelos outros, nos diz a Bíblia. Se você tem uma necessidade, venha, que nós estaremos orando. O evangelista irmão Davi estará fazendo esta oração. Vamos orar então. E quem quiser oração, quiser vir diante do altar, pode vir. Você que está em casa também, agora é a oração da fé. Vamos orar juntos, né? Nós cremos no poder da oração, que nós venhamos cada vez mais produzir os frutos, né, do Espírito, e cada vez nós nos parecer mais com Cristo. Bendito Deus, estamos aqui, Senhor, depois de ouvir a sua voz através da sua palavra que foi ministrada pelo seu Filho. Que nós venhamos, Senhor, compreender a sua palavra e que essa mensagem, Senhor, venha encontrar guaridas nos nossos corações. Que nós venhamos ser melhor contigo, Senhor, aprender mais contigo, com a sua palavra. Ensina-nos a sermos fiéis a ti, a sermos longânimos, ó Deus, a saber esperar o seu tempo, o seu momento, Senhor, e esperar com paciência, até que o Senhor venha se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor, ouvir a sua voz,